Hoje nós vamos abordar os aspectos jurídicos da vacinação obrigatória em discussão no Brasil com a pandemia da Covid-19. Nossos convidados, o desembargador Bruno Terra Dias, coordenador do Comitê Estadual de Saúde e superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada, professora universitária Maria Fernanda Pires. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Bruno, doutora Maria Fernanda, como ver a polêmica sobre a vacinação obrigatória? Qual que é a dimensão dessa polêmica? Bem, essa polêmica se prende muito a um problema de entendimento que vem desde a presidência da República, pois, na verdade, o Estado deve assimilar essas circunstâncias e o chefe de Estado deve, em nome do próprio Estado e da nação, assumir o protagonismo deste momento a favor da ciência, pois não se trata de uma questão de fé, pura e simplesmente, e nem de ideologia, né? Então, caberia ao Estado e ao chefe de Estado assumir o protagonismo em favor da ciência e da vacinação. Infelizmente, o nosso chefe de Estado tratou de forma ideologizada a questão, né, e se afastou da ciência, provocando, desde o início da pandemia, uma série de incidentes com aglomerações e afirmações públicas bem documentadas, contrárias desde a assunção da existência da pandemia até as possibilidades de terapia e, recentemente, a necessidade de vacinação. Isto é um posicionamento pessoal que o presidente poderia ter reservadamente para si. Porém, o chefe de Estado não tem essa autorização, ele não tem essa possibilidade, essa franquia constitucional. Bom, a partir desse instante em que o chefe do Executivo Nacional se posta desta maneira, tivemos uma situação de conflito federativo, com estados assumindo protagonismo à falta de assunção desse papel pelo Poder Executivo Federal, e mesmo municípios. Ora, essa é uma situação, digamos, anormal, porque não deveria acontecer na federação. O protagonismo nas questões nacionais é da União. Bom, com tudo isso, a população se dividiu. E se dividiu por quê? Porque a população, na sua carência de informações, já que o chefe do Poder Executivo centraliza a disponibilidade de informação política disponível ao público, essa população se entrincheirou pelas correntes políticas, o que é lamentável, e isso trouxe, sim, um prejuízo grande à ideia da vacinação como solução e, pior, um prejuízo grande à importação de vacinas, à importação de insumos e à fabricação nacional. Tudo isso tem reflexos, mas esperamos que, dentro em breve, a vacinação se torne uma realidade melhor, né, com uma disponibilidade maior de vacinas e que o público entenda e solucione adotando as medidas que a ciência preconiza. Doutora Maria Fernanda, isso tudo que o desembargador disse, podemos somar também a questão do movimento anti-vacina. Como a senhora vê a força desse movimento? Pois é, até interessante. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o desembargador Bruno, você, Carlos, dizer que um tema é muito importante ser discutido, melhor delineado, porque o que a gente tem visto é uma grande confusão ideológica, doutrinária, jurisprudencial, e com isso, então, nós, ao invés de estarmos contribuindo para o aprimoramento do tema e para a tranquilidade e segurança da população, nós estamos, na verdade, desinformando, né? Estamos repletos de fake news, e isso só tem a prejudicar a coletividade como um todo. Então, em complemento ao desembargador Bruno, eu teria duas questões a dizer.
Primeiro, que esse problema do movimento anti-vacina, ele vai além da questão estritamente relacionada à Covid-19. Então, na verdade, isso confluiu agora porque é um problema de cunho mundial, que toda a humanidade está a ele sujeita, e, portanto, isso veio à tona, talvez, com uma força mais cogente. Mas, na verdade, esse movimento anti-vacina, ele já é um movimento muito antigo, e ele não é um movimento situado apenas no Brasil. Então, nós temos esse problema para além da questão ideológica e política que nós estamos vivendo especificamente no Brasil. Esse movimento antivacina, ele encontra aí, inclusive, médicos, inclusive sanitaristas, pelas mais diversas razões, que vão desde questões eminentemente ideológicas até questões de cunho religioso e filosófico. Então, o que nós precisamos entender é que, nesse momento, até porque existe esse movimento, nós precisamos cada vez mais de uma informação clara, de uma informação explícita e congruente. E, para isso, nós precisamos, sim, e eu concordo em gênero, número e grau com o desembargador Bruno, de uma orientação sistematizada de quem efetivamente ocupa os cargos de poder, né? Nesse sentido, a decisão que o desembargador Bruno citou lá atrás, que a mim também me parece que foi desacertada, porque ela reafirmou uma competência concorrente de União, estados e municípios, mas, na verdade, não sistematizou a materialização e a operacionalização das políticas públicas em matéria de combate ao Covid. Portanto, o que a gente está vendo é uma grande desorganização. Vou dar um exemplo simples. Eu moro aqui na divisa do Belvedere, Belo Horizonte, com Nova Lima. Estou na última rua. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos, nesse momento, pela autonomia municipal que o Supremo otorgou, o comércio fechado. Aqui na rua, ao lado, em Nova Lima, está tudo aberto. Desde quando o vírus entende que nós estamos num município ou no outro? Quando é que o vírus entende geograficamente a sua posição? Isso mostra a dificuldade de uma política. Porque se a ideia é diminuir o número de infectados, aqueles que estão saindo de Belo Horizonte para frequentar, por exemplo, os restaurantes, bares e o comércio de Nova Lima, vão ocupar da mesma forma os hospitais de Belo Horizonte. Então, isso é apenas um parco exemplo da desorganização que nós estamos vendo, e, a partir daí, um problema que não é apenas de uma política, mas é um problema que é de uma política pública, muito mais do que uma questão ideológica. Gostaria que o senhor comentasse, desembargador Bruno, e aproveito e faço a seguinte pergunta: crenças religiosas, notícias falsas versus ciência. Como trabalhar isso? Porque isso deixa as mentes confusas, né, do cidadão comum. Sim, a cidadania está inteiramente confundida, né? Porque coloca-se um debate de ciência e não ciência como se isso fosse possível e devido. Mas não é possível nem devido, porque os campos da ciência, da filosofia, da política e da religião são distintos. Só ocorre a confusão na medida em que algum dos agentes nesses 4 setores invade a área do outro. Essa invasão tem, por consequência, coisas como o movimento antivacina, que, na verdade, questiona a ciência a partir de uma outra área de conhecimento que não se aplica ao caso. Isso tem reflexos os mais diversos. Um dos reflexos mais terríveis que nós podemos verificar é uma incompreensão da obrigatoriedade da vacina. Essa questão já vem desde 1904, nas questões relativas à vacinação da varíola, né? E ela se estende até agora. Quando se fala de obrigatoriedade da vacina, não está se falando de condução coercitiva, vai a polícia e pega o cidadão e leva para a delegacia se vacinar. Não! Nós estamos falando que há sanções administrativas possíveis. E uma das sanções administrativas mais comuns, e que o cidadão não entende como tal, não quer se vacinar no Brasil, mas, se for para os Estados Unidos, o Canadá ou a Europa, é requisito
mostrar o cartão de vacinação, comprovar a sua imunização para poder entrar naquele país. Ora, isso são medidas administrativas que servem para tornar obrigatória a vacinação. Não é criminalizar e não é levar o cidadão forçado para a delegacia. Isso está sendo muito mal compreendido, porque o protagonismo não é assumido por quem envia, e quem envia ter esse protagonismo se confunde entre política, ideologia, religião e ciência. Doutora Maria Fernanda, aproveitando a deixa aí do doutor Bruno sobre a questão da varíola em 1904, né, que o senhor falou, quer dizer, no começo do século passado houve a revolta da vacina. E eu queria, é possível estabelecer um paralelo com a revolta da vacina no começo do século passado com os dias de hoje? Quer dizer, as mentes são as mesmas? Não evoluíram? Infelizmente, nós nos vemos muitas vezes dando os mesmos passos e tropeçando nas mesmas pedras que tropeçávamos no começo do século, né? E até no século passado. Isso é da nossa humanidade. Mas eu acho que a grande questão está justamente em nós avaliarmos, né, enquanto tutela, a questão do direito à saúde, previsto na Constituição, a saúde enquanto um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, essa ideia de saúde coletiva, essa ideia de salvaguarda da coletividade frente à autonomia individual, né, de se dizer, eu não quero me vacinar ou eu sou contra a vacina. Em que medida nós temos direito de nos negarmos a vacinar, se efetivamente nós não vacinarmos, pode gerar impacto a toda uma coletividade. Então, não estou fazendo mal só a mim, Maria Fernanda, e, portanto, eu tenho autonomia de dizer, eu não quero me vacinar, na medida em que eu posso ser transmissora e, portanto, na verdade, infectar uma série de outras pessoas. Nesse sentido, é que nós diríamos que nós não estaríamos falando de uma primazia, mas, sobretudo, e principalmente no caso concreto, dessa coletividade que há de ser protegida em detrimento desse direito individual. Só para a gente fechar esse bloco, doutor Bruno, a revolta da vacina no começo do século passado, curioso que o Rui Barbosa, um intelectual, foi contra a vacina. Quer dizer, o Oswaldo Cruz deve ter tido muito trabalho para poder convencer naquela época, né? Sem dúvida, mas aí estava compatível com o desenvolvimento do pensamento a respeito da ciência naquela época no Brasil, o que hoje não é permitido. Nós éramos um país eminentemente agrário, que ainda discutíamos o possível retorno da monarquia, mas hoje somos uma república consolidada, nós temos universidades que não existiam até então, nós temos um pensamento científico formado e não podemos desprezá-lo. Portanto, hoje é muito mais grave do que há um século atrás. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes com o Via Justiça. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre os aspectos jurídicos da vacinação obrigatória em discussão no Brasil com a pandemia da Covid-19. Participam do programa o desembargador Bruno Terra Dias, que é o coordenador do Comitê Estadual de Saúde, superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também a advogada e professora universitária Maria Fernanda Pires. E é para a senhora que eu faço a pergunta no início desse bloco, doutora Maria Fernanda, de que forma o movimento anti-vacina vem repercutindo no ordenamento jurídico brasileiro? Pois é, Carlos, o que vem acontecendo é que desde há muito no Brasil nós já temos um arcabouço legislativo que obriga, que torna a vacinação obrigatória, né? Então a gente tem legislação no Brasil desde 75, salvo melhor juízo, em que já existe, primeiro, a criação do chamado PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, agora especificado no Programa Nacional do Combate à Covid, mas, na verdade, o Plano Nacional de Imunização ele é muito mais amplo, né? E ele torna obrigatória as vacinas, sobretudo para as crianças e para os adolescentes, sendo uma obrigação dos pais de assim procederem. Tem decreto que o regulamenta e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA,
também tem previsão nesse mesmo sentido. Portanto, a obrigatoriedade da vacina não é algo novo no país. Mas, para e passo a isso, infelizmente, em razão do próprio movimento anti-vacina, o país tem visto a cada ano diminuir o número de crianças que são adequadamente vacinadas na primeira infância em relação a doenças que já estavam debeladas no Brasil e que, em razão disso, estão voltando, como o sarampo, a rubéola, a varíola. Então, o problema da Covid-19 agora, até pela importância que tem esse vírus na órbita do país e do mundo, ele acabou trazendo essa discussão à tona. Mas essa percepção, ela já vem acontecendo no país da queda da política de vacinação frente à própria obrigatoriedade. E isso repercute porque muitas vezes é preciso que o Ministério Público, né, com base nas denúncias do Conselho Tutelar, entre em juízo para obrigar esses pais a vacinarem os seus filhos. Então, até colacionei ontem algumas decisões nesse sentido, vi uma do Tribunal de Justiça de São Paulo e uma aqui do nosso Tribunal de Justiça de Minas, da 4ª Câmara Civil, em que houve essa obrigatoriedade de que os pais vacinassem os seus filhos. No caso de São Paulo, me parece que era o caso de algumas crianças do interior de São Paulo, não sei se São José ou São José do Rio Preto, ou São José dos Campos, salvo engano, em que efetivamente o desembargador chegou até mesmo a determinar a busca e apreensão dessas crianças caso os pais não cumprissem a ordem judicial no prazo de 15 dias. E isso aí vai até na contramão do que o Supremo decidiu agora, porque o Supremo decidiu que a vacinação é obrigatória, mas que você não pode usar de meios coercitivos para impô-la, e que, na verdade, teria de ser via obrigações indiretas, né? O desembargador Bruno citou bem como, por exemplo, você não conseguir adentrar um outro país se efetivamente não estiver vacinado. Por exemplo, aplicar multas, né, que tenham um caráter inibitório daquela conduta rechaçada pela norma. Ou até mesmo impedir que se tire um passaporte ou que se consiga determinadas autorizações frente ao poder público. Então, seria dizer, na verdade, é uma questão cultural, é uma questão que precisa de uma informação clara, porque política pública já existe desde há muito. O que nós não podemos é retroceder em todo um programa e um planejamento brasileiro que existe desde a década de 1970. Doutor Bruno, essa decisão do Supremo, né, que impediu o uso da força, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Foi acertada? Como é que o poder familiar, tem famílias que não aceitam? Isso deve ir para a área criminal? Porque tem um projeto no Congresso querendo penalizar quem não vacinar. Não é isso, doutora Fernanda? Sim. Essa questão da coercitividade, com utilização da força pública, ela é muito problemática. Se diz que o Estado tem o monopólio da violência, mas se ele tem, e se fala isso em política, a violência não pode ser arbitrária e também tem que ser proporcional ao que se deseja. Se há meios suasórios, outros que não a correção, esses meios suasórios devem ser utilizados. E eles vão, como foi dito aqui, da questão da emissão de um passaporte, da obtenção de um visto, mas também vão da matrícula escolar, da punição dos pais, não por um flagrante delito, né, mas podem ser punidos até criminalmente por estarem elaborando contra os interesses da criança na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, não precisamos, no meu modo de ver, de uma lei nova para isso, pois já há o suficiente. Há também as questões relativas à propagação de epidemias, né? Há tipos penais para isso. A construção de um tipo penal novo só vai servir para trazer à baila esse especiosismo legislativo que nós temos. Essa coisa de, numa discussão, para combater uma resistência, vamos criar um tipo penal.
Isso não é boa política. A boa política ela é persuasiva, né? Nós só vemos esse tipo de situação, ou seja, de coerção, quando o cidadão contraria a vontade do Estado ou do seu chefe. Nós só vemos isso em ditaduras, em estados totalitários, né? Quando se fala de mínima democracia que seja, não se pode falar de uma coisa dessas. Há uma extremação. Estão jogando para o extremo. Não é assim que se faz. Nós temos que ter um trato cultural para não perder aquela noção da vacinação obrigatória que vem de quase 50 anos, né? A tradição, a figura tão carismática do Zé Gotinha, por exemplo, né? Nós não podemos perder isso por conta de questões ideológicas, políticas ou religiosas, porque o assunto é ciência, né? Eminentemente ciência. E não podemos perder isso por uma infelicidade de querer criminalizar qualquer atitude do cidadão, mesmo que contrária à vontade do Estado. Temos que usar meios suasórios. Doutora Fernanda, falta uma adequação adequada em relação à necessidade de vacinação? Creio que sim. Eu concordo plenamente com o desembargador Bruno. Acho que nós, no Brasil, temos esse mau hábito de achar que a lei é panaceia para todos os males e, muitas vezes, por meio do endurecimento da norma, entender que o cidadão vai se adequar ou vai mudar aquela conduta. A gente vê isso em todas as áreas. E nós estamos vivendo, nos últimos anos, alguma coisa que na minha seara de atuação, que é o direito administrativo, a gente já chamou de direito administrativo do medo, né? Então, é essa imposição absoluta que ainda assim não gera os resultados hábeis que nós pretendíamos. No caso da vacinação, nós temos critérios suficientes, técnicos científicos e também legislação já prevista para essa imposição e para essa obrigatoriedade da vacina. Então, me parece que é muito mais pelo convencimento, pelo amadurecimento e pela compreensão da importância, não apenas para aquele que está vacinando e para os filhos a quem você salvaguarda de doenças comuns já debeladas, mas, sobretudo, com essa ideia de cooperação e com essa ideia de coletividade, de saúde pública, como é no caso da Covid. Me parece, então, que essa ausência de adequação é muito mais no sentido de uma informação explícita e adequada do que propriamente pela necessidade, por exemplo, dessa sobrevinda do PL 3842, que tipifica, então, como conduta criminal o fato dos pais se puserem a vacina ou não quererem, ou se omitirem no dever de vacinar os filhos. Me parece que não é uma questão de criminalização, não é o caminho mais adequado. Doutor Bruno, quais são os caminhos legais para o cumprimento da vacinação obrigatória? Como exigir na justiça o direito à imunização? Por exemplo, o Ministério Público tem que intervir sempre com pedido de medida protetiva? Cada situação demanda uma solução que lhe seja apropriada. Nós não podemos ter uma solução única para situações que são variegadas. Nós temos a situação, por exemplo, do profissional de saúde, né, que está no enfrentamento da Covid. E se esse profissional de saúde se recusar a se vacinar? Ora, ele vai se tornar um potencial vetor. Então, cuidando da Covid, ele estaria cuidando da disseminação da própria Covid. Ora, esse é um profissional específico. Para ele, um tratamento, haverá sanções administrativas, haverá até a possibilidade de perda do seu cargo ou função se a coisa chegar a extremos. Quando se trata de pais com crianças, né, com filhos adolescentes ou crianças, eles têm uma obrigação legal e constitucional, não é? Quando se trata de escolas, olha, temos escolas que são infantis, temos escolas para adolescentes, temos escolas para adultos, varia muito a situação. No entanto, será sempre necessário atentar para o que a ciência recomenda nesse caso, porque a matéria é de ciência. E quando o gestor público
se recusa ao papel que lhe é próprio nos termos da Constituição e da lei, caberá ao Ministério Público, sim, intervir. Intervir para que a ciência prevaleça no caso em que a ciência é demandada, para que não sejam feitas confusões com política, filosofia e religião num campo privativo da ciência. E aí, o Ministério Público tem que conhecer bem o seu papel. Não pode lutar por algo diverso daquilo que é a ciência nesse caso. Estamos chegando ao final do programa. Vamos para as considerações finais. Rapidamente, a senhora, doutora Maria Fernanda Pires. Bom, eu acho que o mais importante aqui, em relação a essa matéria de vacinação, é justamente a informação. Informação explícita, adequada, coerente e concetânea com princípios técnicos científicos. Vamos afastar todas as demais questões, despolitizar o tema e tratar esse tema à luz de quem efetivamente tem poder e conhecimento técnico para tanto. Via de consequência, ouvir os médicos e os cientistas que trabalham na seara. Isso me parece o mais importante. Queiramos nós que precisemos menos do judiciário para definir essas questões. Triste se chegar ao judiciário para obrigar um pai e uma mãe a vacinar, para obrigar um cidadão, para obrigar quem quer que seja a algo que já deveria estar incutido em nós desde que nós aprendemos a entender e conhecemos o caminho da ciência. Agora, se há tanto se chegar, acho que o judiciário tem dado a resposta adequada a tempo e modo. Então, a minha palavra de incentivo, digamos assim, ou de motivação, é abrir-nos ao conhecimento técnico-científico. Rapidamente, o senhor agora, desembargador. Sim, eu concordo inteiramente com a doutora Maria Fernanda. A questão de informação e desenvolvimento de cultura. E sempre desenvolvimento e nunca regresso. Não podemos retornar à barbárie. O nosso caminho deve ser sempre ao aprimoramento da cultura e dos princípios civilizatórios. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Bruno Terra Dias, coordenador do Comitê Estadual de Saúde, e com a advogada e professora universitária Maria Fernanda Pires. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.